Continuando na programação do jogo Resta 1 aqui no Scratch, nós vamos partir de onde nós paramos. Então, vou fazer o seguinte, eu vou clicar aqui em lugares e peças e vou ocultar essas listas. Vou ocultar também jogando e vou criar aqui duas variáveis. Uma variável será chamada de jogadas, que vai contar as jogadas possíveis no jogo quando estiver num certo estado. Clico OK, está lá jogadas. E vou criar uma outra variável aqui. Essa variável será total peças, tá? Então você vê aqui, ó, total traço peças, que vai então indicar a quantidade de peças que há no tabuleiro em um certo momento do jogo. Clico OK, então eu tenho as duas variáveis aqui, jogadas e total peças. Eu vou então criar um procedimento que vai verificar o estado do jogo em um certo momento. Então para isso eu vou criar um bloco chamado verificar jogo. Vem aqui, ó, e construo um bloco chamado verificar jogo. Esse bloco não tem entrada, então é um bloco que vai fazer uma verificação do jogo a cada momento. Então eu vou colocar esse bloco aqui e vou programar esse bloco. A primeira coisa que eu vou fazer com ele, já que ele vai contar jogadas, né? Eu vou mudar os jogadas para 0, certo? E depois eu vou criar uma variável, vou criar uma outra variável aqui que será um outro contador, que eu vou chamar de i, e vou também modificar esse i para um certo número, tá? Eu vou modificar aqui para 11 a princípio e daqui a pouco eu vou explicar o porquê que ele começa em 11. O que esse verificar jogadas vai fazer é o seguinte, ele vai lá na lista fantasias e vai verificar então, olha aqui, ó, eu tenho os estados das peças, né? Essa peça aqui, por exemplo, ela está com estado com fantasia 3. Qual é essa peça aqui? Ela é a peça 3-3. Então se você vir aqui na peça 3-3, ó, está com fantasia 3. E aqui, essa peça aqui é 3-4, essa aqui é a 3-5, e a 3-5 também está com fantasia 3. A 3-4 está com fantasia 2. Então ele vai verificar quais as peças aqui estão com fantasia 3. Então eu vou criar aqui um controle C, né? Mas antes de criar um controle C, eu vou criar um controle repita, que eu vou fazer um repita o quê? Nas 49 peças do meu tabuleiro, né? E aqui eu vou fazer o seguinte, ó, se o quê? Se houver uma certa igualdade. Qual igualdade? O item de fantasia, né? E aqui vai ser o item de fantasia, qual? O item I, né? Que é minha variável. Se o item I de fantasias for igual a quanto? A 3. Então ele vai olhar para todos os itens que tem fantasia igual a 3, ou seja, que estão com um pino, que nem esses aqui, estão com um pino sem ter sido capturados. Então, se o item de fantasias for igual a 3, então ele vai fazer uma verificação em torno desses itens para saber quantas jogadas tem. Então, por exemplo, se eu pegar este item aqui, ele não tem jogadas nenhuma em torno dele. Este item aqui, ou este pino aqui, pode realizar uma jogada. Esse pino aqui pode realizar uma jogada, esse pino pode realizar uma jogada, e tem pinos que não tem jogada nenhuma em torno dele. Nós vamos fazer isso, nós vamos verificar todos os pinos, quantas jogadas são possíveis para cada pino. Então, para isso, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar um comando que já está pronto em algum lugar, e eu vou utilizá-lo. Não é esse daqui, ó, C, eu vou duplicar este comando aqui, e vou aproveitá-lo, e vou modificar esse comando aqui, tá? Então eu vou, ó, pegar inclusive essa parte aqui, ó, e vou arrastar lá para baixo, depois eu venho aqui e monto de novo o que ficou aqui desconfigurado, né? Então olha, eu vou descer na parte mais inferior e vou encaixar este comando aqui depois. Bom, volto lá em cima e pego o que eu dupliquei, ó, e encaixo aqui, prontinho. Vai tá funcionando perfeitamente. Eu desço aqui e vou até diminuir o zoom. E vou fazer o seguinte, ó, não vai ter coordenadas aqui, eu vou jogar todas as coordenadas fora. Feito isso, tirando aqui todas as coordenadas, eu vou duplicar a variável i, ó, e vou colocar a variável i nesses lugares aqui, ó, no lugar onde tinha o meu coordenadas, ó. Às vezes acontece esse errinho aqui, eu retiro, introduzo aqui novamente, ó, duplicar e coloco aqui, duplicar, ó, espero identificar o lugar certinho, duplicar, ó, e vou duplicando e vou colocando no lugar de coordenadas, ó, duplicar, duplicar, certinho. Então,
aqui ficou i. Então, quando isso acontecer, ele vai incrementar uma variável, que vai ser o quê? Vai adicionar 1 a quem? A jogadas. E onde está o adicionar? Adicione 1 a jogadas. Então, clica aqui, jogadas. Então, eu vou duplicar isso, coloco aqui, duplico isso, ó, coloco aqui, duplico isso e coloco aqui. Pronto, agora eu jogo isso aqui dentro do C. Então, o que isso aqui faz? Ele pega uma peça e verifica quantas jogadas são possíveis norte, sul, leste e oeste da peça. Se houver jogadas possíveis, ele conta aqui e registra e incrementa o que? A variável jogadas. É isso que ele faz. Então, quer dizer, quando o jogo é iniciado, então, vai ter quantas jogadas possíveis? Apenas 4. Então, tem que registrar 4 em jogadas aqui. Só que não registrou 4. Tem algum erro. Nós temos que verificar qual é o erro. Vamos modificar algumas coisas aqui. Bom, primeira coisa, eu vou fazer o seguinte, ó. Ao invés de ser 49 aqui, começando em 11 e para passar em todas as peças, eu vou ter que colocar um número maior, né? Porque a última peça lá seria 77. Então eu vou colocar aqui 66, tá? Vou colocar esse número para verificar o que acontece. E outra coisa que falta aqui é o seguinte, tem que incrementar a variável i. Então eu vou colocar aqui, ó, adicione 1 a i. Então, se eu fizer isso, vai ter que dar certo. Mas, olha, não vai dar certo ainda. Por quê? Porque, por uma simples razão, eu não chamei esse bloco para ser realizado ainda. Então, eu tenho que chamá-lo. Como que eu faço para chamar esse bloco? Eu tenho que chamá-lo quando uma jogada é realizada ou quando o programa é iniciado. Então, eu vou fazer o seguinte. Vou aqui na parte de cima e vou colocar, ó, quando o programa foi iniciado, você verifique o jogo. Então, se eu vou até ocultar aqui a fantasias, vou clicar aqui em iniciar, ó, verificou, olha, tem 4 jogadas possíveis, tá certo, porque, ó, uma é essa, outra é essa, outra é essa e outra é essa. Se eu clicar aqui, ele tem que realizar novamente a verificação e verificar que tem 1, 2, 3 jogadas possíveis somente. Mas quando é que tem que realizar essa verificação novamente? Quando o capture for realizado. Então eu tenho que colocar isso no capture. É no capture. É aqui, ó, quando eu receber capture e se tiver um item em lugares, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que realizar a jogada e verificar o jogo. Olha aqui, ó, eu tenho que verificar o jogo. Então vamos lá. Eu vou então iniciar o jogo, vai mostrar que tem 4 jogadas. Se eu fiz daqui, ó, 3 jogadas. Então por quê? Eu tenho uma aqui, outra aqui e outra aqui. Se eu fizer aqui, tem 6 jogadas. Quais são as 6? Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Há algo errado aqui, porque a contagem não está correta, né? Como você pode notar, esse esquema não está funcionando corretamente ainda. Então, para funcionar corretamente, nós vamos aproveitar algo que a gente já fez anteriormente. Então, eu vou subir na parte lá de cima. Lembra aquele incremento que a gente fez para o M? Vou voltar lá, né? E vou pegar aquele incremento, que é esse daqui, ó, e vou duplicar. Vou duplicar aqui, jogo essa parte aqui fora e vou lá na parte mais inferior e vou usar isso para incrementar o i lá no meu comando que eu estou construindo. Então, estou descendo aqui, ó. Com ele aqui embaixo, então, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou mudar aqui de m para i, ó. Então, se o resto de i por 10 é igual a 7, adicione 1 a i. Adicione 4 aí e aqui adicione 1 aí. Prontinho. Então eu coloco esse incremento aqui, tiro esse daqui, né, para incrementar desse modo. Então tá aqui, ó. E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou começar aqui o meu i em 11 e aqui será 49. Vamos tentar compreender melhor por que o algoritmo agora passa a funcionar. Observe aqui o algoritmo ao lado do tabuleiro numeral. Como você pode observar, na linha da dezena 30 tem o 31, o 32, o 33, o 34, o 35, o 36, o 37 e não há o 38, o 39 e o 40. Então, para passar para a linha seguinte, quando chegar até 37, ao invés de somar 1, soma-se o quê? Soma-se 4. Então, o resto de i por 10 sendo igual a 7, se eu pegar o 37, por exemplo, dividir por 10, vai dar resto 7. Então, ele satisfaz o critério da condição C. Ao invés de adicionar 1 a 37, vai adicionar quanto? 4. Então, ele passará para o quê? Para o 41. Quando eu peço que o comando comece em 11 e repita 49 vezes, ele vai passar pela peça de número, ou de direção, ou de nome 11, vai para 12 e vai até a
peça de número 77, porque eu estou fazendo com que o comando passe pelas 49 peças, aquelas que estão exibidas ou ocultas. Só que aí ele vai testar antes se essas peças estão com a fantasia 3. Se elas não estiverem com a fantasia 3, que é o pino, ela vai simplesmente pular essa peça. Mas eu vou, de todo modo, repetir 49 vezes o comando. E isso, então, vai fazer com que o teste seja eficiente e a gente conserte o bug que nós tínhamos causado ao ter cometido alguns erros. É interessante cometer esses erros porque a gente passa a compreender o quê? Como que o algoritmo funciona, como melhorá-lo. Então a depuração não é somente do programa, mas é uma depuração do modo como que eu estou pensando o algoritmo, o procedimento, o processo, a construção de blocos que eu estou fazendo. E agora quando eu der um play aqui, tem que dar certo. Olha aqui 4 e agora aqui eu tenho 3 jogadas. Ó, 1, 2, 3 jogadas. Se eu fizer aqui eu tenho quantas jogadas? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 jogadas. Então, com isso, a minha verificação está funcional. Como eu falei, assim, nossa verificação está funcional, está tudo funcionando corretamente. E agora, então, no próximo vídeo, a gente vai concluir com a verificação das jogadas, a verificação do total de peças e informar ao jogador se ele venceu ou se não há mais jogadas possíveis. Mas isso nós faremos no próximo vídeo.